Senhor Jesus, querido amigo de nossas almas, obrigada, Senhor, pela sua doutrina em nossas vidas. Obrigado por estar sempre presente em diferentes formas, Senhor, com os nossos guias espirituais, através de guias encarnados que o Senhor coloca para nos ajudar, através da nossa família, através da natureza. Podemos sentir sempre a sua presença, Senhor, e obrigada por isso. Abençoe o nosso estudo da noite, para que possamos, Senhor, interiorizar as lições, carregando isso para o nosso dia a dia. E buscando assim sermos melhores a cada dia. Obrigada, meu querido amigo. E que assim possa ser. Graças a Deus. Bom, hoje a gente está aí no capítulo 18. Estamos terminando o nosso livro. Mais 2 semanas a gente termina, né? E é interessante a gente pensar como foi rápido. A gente fica uma semana de cada vez e quando a gente vê, já acabou. O próximo livro que a gente vai estar fazendo da coleção de André Luiz vai ser o Libertação, porque o livro seguinte é o Agenda Cristã. O Agenda Cristã é um livro de mensagens. Então, continuando aí a vida no plano espiritual, a gente vai pular o Agenda Cristã e vamos continuar com o outro. Uma coisa que é importante a gente lembrar Peraí, só um pouquinho. Que a gente lembrar é que os livros de André Luiz têm sempre um cunho moral muito grande. No caso desse estudo, a gente vai vendo que a complexidade dos casos aumenta. No caso do livro Libertação, foi um dos livros mais fortes que eu já li. E então eu tenho certeza que vai mexer com todo mundo. Agora, eu sugiro começar a ler o livro desde agora, para ir se preparando, porque ele é muito complicado, tá? Bom, capítulo 18, recapitulando um pouquinho, André Luiz está aí visitando o umbral, está fazendo uma análise, uma descrição para a gente de como é o umbral, como esse inferno de Dante, como a gente viu no outro capítulo, esse campo mental que não só encarcera as pessoas que estão lá, mas que também influenciam diretamente no ambiente. Então ele descreve esse ambiente de uma forma muito triste, muito horrorosa, assustadora. Ele fala de monstros, ele fala de gritos, ele fala de choro. Então a gente vê aí aquela descrição mesmo do que a gente imagina que seja o inferno. Lembrando que o umbral, ou esse baixo umbral, esse inferno, é um reflexo da vida e dos pensamentos das pessoas que estavam encarnadas. Então, importante a gente começar nesse capítulo, e esse capítulo vai provar mais uma vez para a gente que quando a gente morre, a gente não deixa de ser o que a gente é. O sentimento que está dentro de nós, seja ele de amor ou de egoísmo, de orgulho, de humildade, de posse, de apego material, isso vai com a gente. E esse sentimento, bom ou ruim, de tristeza ou alegria, de desengano, de desespero ou de sublimação, vai imantar, ele vai formatar o nosso campo mental e a nossa visão, né? Então, a gente vê que eles continuam caminhando lá pelo umbral, andam bastante, então a gente primeiro pensa, poxa, apesar de não ser um lugar com uma longitude, latitude e altura, esse campo mental é tão vasto
esse ambiente que é formatado pela mente dessas milhares de pessoas que estão no umbral, consegue criar um lugar enorme de sofrimento. E aí eles estão andando, e de repente eles veem esse grupo de velhinhos que tinham sido agiotas. Então, foram pessoas que se aproveitaram do sofrimento financeiro dos outros e abusaram da sua capacidade, sua inteligência, o seu poder econômico para tirar tudo que podiam dos outros. Então, foram pessoas muito fuinhas, usurárias, elas egoístas, apegadas, ambiciosas. E elas passam para o plano espiritual com o mesmo comportamento. Aí ele faz primeiro a descrição delas. Então, da mesma forma que a gente já viu aí descrições de livro de André Luiz, falando dos mentores com luz azul, com uma aura tão grande que iluminava o ambiente inteiro, uma habilidade de fazer chuva luminosa, de pétalas luminosas. Nesse caso, a gente está vendo espíritos que tinham sido muito ricos na Terra, mas que lá tem um corpo cadavérico esfarrapado. Outra coisa interessante é, eles continuam apegados à coisa. Então, eles estão aí olhando para aquela lama, para aquele lodo, daquela sujeira. A gente sabe que esse campo mental materializa coisas ruins. Então, a gente está vendo aí a descrição de cor, a descrição de textura, mas com certeza tem cheiro também, né? Então, aí todos os sentidos horrorosos. E eles olham para aquele lamaçal e eles enxergam ouro. Por quê? Porque na vida encarnada, enquanto aqui na Terra, tudo que eles enxergavam era o quê? Oportunidade de ganhar mais dinheiro, né? Então, eles continuam lá procurando esses ganhos, procurando esses tesouros em um lugar que não existe. E não só isso, o desequilíbrio deles é tanto que eles estão desconfiados que tem ladrão, que tem gente que vai lá roubar essa lama que eles estão enxergando como ouro. E eles sofrem. Então, interessante a gente pensar aqui na Terra, né? Quantas vezes esse apego que a gente tem à matéria, ao dinheiro, ao poder, à beleza, ao título de trabalho, quanto esse não faz a gente virar mendigo esfarrapado também, né? O que parece ser um diamante, um tesouro, em relação à eternidade, esse lamaçal, né? Esse lodo, como a gente está vendo. E aí a pergunta, quando é que eles vão acordar? E a resposta de Calderaro é assustadora. Ele fala, não dá para saber. E a gente vê que o avô de André Luiz já está lá há 40 anos, preso nessa teia dessa imaginação inferior. Então, enquanto eles não questionarem onde eles estão, o porquê que eles estão, que eles não tiverem o sentimento de arrependimento da má conduta, do abuso da liberdade que eles tiverem durante encarnados, eles vão continuar presos nesse campo mental que eles mesmos criaram, né? Outra coisa, a gente vê mais uma vez a descrição de monstro, essa sensação de medo, de perigo. E no próximo livro que a gente vai ver, o Libertação, é um livro ainda muito mais pesado, que essa sensação de peso, de monstruosidade, de perigo, é muito real para os mensageiros de Jesus, né? Eles têm que se resguardar e mudar a sua aparência para conseguir entrar nessas áreas tão pesadas. E nem todos estão preparados, porque a gente vê aí, no caso, o André Luiz, não consegue ir até o baixo umbral com a Cipriana, como a gente viu. Teve que ficar numa área menos complicada. E quando a gente vai ver no Libertação, essa
complexidade, esse aumento de maldade vai progredindo dentro do umbral. Outra coisa importante, e a gente vê isso como algo que a gente pode fazer, né, uma educação religiosa, é que esses indivíduos, eles não tinham nem conhecimento que eles tinham falecido. Porque para quem é materialista, se eu estou sentindo o meu corpo, se eu continuo vendo, se eu continuo tendo todas as minhas necessidades básicas de fome, frio, medo, então eu não morri. Né? O que eles não estão entendendo que essa transformação de corpo para espírito faz com que a gente tenha as mesmas sensações. A gente não perde isso, porque a gente já viu que o perispírito, ele guarda essas sensações por todo o seu campo, né, energético. Então, como a gente desencarna e o nosso espírito está sempre envolto pelo perispírito, a gente continua vendo, ouvindo, sentindo. A diferença é que a gente não tem um olho, a gente enxerga com tudo, né? A gente sente com tudo. Bom, aí essa percepção desequilibrada é o que faz eles enxergarem os monstros, é o que faz eles não enxergarem a ajuda. Você vê que eles não conseguiam nem enxergar André Luiz e Calderaro. Essa percepção desequilibrada da realidade é que faz eles continuarem fixados no dinheiro, no ouro. E aí, mais uma vez, o tema do nosso livro, falando da loucura. A gente já viu nos capítulos anteriores mostrando a loucura entre os encarnados e a gente continua vendo o processo de loucura depois que a gente desencarna pelo nosso desequilíbrio, pelo nosso desconhecimento, pela nossa ignorância em relação à vida espiritual. Então, a nossa responsabilidade perante as nossas famílias, principalmente perante os nossos filhos, é essa educação moral. Explicar para eles o que esperar do outro lado, né? Como pedir ajuda e o que eles vão encontrar. E a importância da qualidade do pensamento e da qualidade da vida hoje, porque isso pode significar mais ou menos sofrimento depois que chega do outro lado. Bom, aí mais uma vez a gente vai chegando na lei de causa e efeito, né? Então, porque eles tinham essas aspirações inferiores enquanto encarnados, o ambiente que eles estão é um ambiente ruim, porque eles têm esse apego à matéria, ao dinheiro, eles enxergam maldade em toda parte, porque dentro deles tem essa maldade. E a gente viu que enquanto eles estavam encarnados, eles foram desonestos, eles se aproveitaram dos outros. E aí, esse campo mental que eles vivem, não só é formado por aquilo que eles pensam, mas pela raiva, pelo rancor de todas as pessoas que eles magoaram. Então, vamos parar mais uma vez para relembrar que essa parte que é muito importante. Os pensamentos, os nossos sentimentos criam a nossa realidade, a nossa vida, a nossa felicidade ou infelicidade. E esses sentimentos, essa vibração não só altera a minha realidade, o meu campo vibratório, mas como de todas as pessoas à minha volta. Então, quando eu firo alguém e aquela pessoa fica magoada comigo, o sentimento de mágoa, de tristeza, de raiva dessa pessoa vai me atingir. E a pessoa não precisa estar dentro da minha casa. Se estiver dentro do lar, ainda é pior, né? Porque a gente já viu quantas vezes a gente chega perto de pessoas e a gente sente aquela nuvenzinha, né? Aquele peso, aquela sensação. Muitas vezes a gente sente enjoo, desconforto, dor de cabeça, né? Por quê? Ou às vezes a gente vai na casa das pessoas, como eu fui ontem na casa da Carrie, e a gente sente uma leveza.
no ambiente. Por quê? Por causa da qualidade de vida, da qualidade de vibração. Então, essa troca, esse gerador, receptor, esse motor aí, existe entre todos nós. E daí a importância da nossa reforma íntima, não só para o nosso crescimento individual, como proteção, como antídoto ao sofrimento, mas sabendo que a qualidade mental que a gente tem está influenciando a qualidade do planeta inteiro, e começando da qualidade do nosso lar, né? Da nossa família. E aí a gente vê o avô do André Luiz. A ajuda já devia ter ido lá muitas vezes. Porque a gente sabe, a gente viu a descrição de André Luiz, em outros livros, ou a Cipriana mesmo falando, que no umbral existem vários postos de socorro, vários hospitais, escolas para reajustamento mental antes deles poderem ir para um lugar melhor, né? Mas enquanto eu não quiser ser ajudado, enquanto eu não estiver receptivo para essa ajuda, a ajuda não vai chegar. E aí não adianta eu gritar, eu brigar, eu reclamar, eu me sentir vítima. Por quê? Porque eu estou colocando esse anteparo, esse escudo, em que as coisas boas não chegam até a mim. E não é que as coisas boas não existem, ou a ajuda, essas bênçãos, como o que a Gisele falou, não estão ao nosso lado. É que a gente não está enxergando, né? A partir do momento que o Cláudio sentiu arrependimento real, ele conseguiu enxergar a ajuda que estava na frente dele, né? E aí vem a misericórdia divina. Que coisa impressionante a gente pensar, né? Isso de laços de passado. Primeiro que a gente vê que não existe acaso, não existe coincidência. Então, André Luiz acaba indo nessa missão, meio aí para aprender. Ninguém entendeu o porquê que ele devia estar ali, aquela hora, daquele jeito. Mas era necessário para ele conseguir puxar, trazer esse ente querido para fora do umbral. Os nossos laços de passado, e a gente já vê que essa afinidade que existia entre eles vai aí nos dois planos. A gente chega à conclusão, lendo André Luiz, que a nossa afinidade no amor ou no desamor continua após a morte. Por isso que Jesus falou, não adianta você matar o animal, achar que o sangue acabou com a raiva. Não, continua. É essa mensagem que Jesus passou para a gente. Então, na gente achar que tirar o inimigo da nossa vida é o suficiente para eu me liberar do sofrimento, não é verdade. Espera só um pouquinho. Não é verdade. Para eu conseguir acabar com esse meu sofrimento, com esse meu desamor, para eu acabar com essa ligação, com esse espírito com quem eu não tenho muita afinidade, o único antídoto, o único remédio é o amor. Não existe separação real. E essa é outra coisa que a gente vai ver no próximo livro do Libertação. Às vezes pode demorar para encontrar onde está o inimigo da gente. Às vezes pode demorar para a gente encontrar aquela pessoa que foi má para nós. Mas um dia a gente encontra, né? Pela lei de afinidade, pela lei de causa e efeito, aquele que magoou tem que se reajustar com a lei. É claro que se eu fui o algoz, se eu fui a pessoa que fez sofrer, enquanto eu estiver fazendo o mal, eu vou estar plantando o mal. Aquele que consegue passar pelas situações difíceis sem ficar com raiva e rancor, que conseguir perdoar, essa pessoa ela tá resgatando essa dívida.
Olha só que coisa importante, então. Eu não preciso fazer o bem. É claro que a nossa missão, nós somos responsáveis não só pelo mal que a gente faz, como também pelo bem que a gente deixa de fazer. Mas nesse caso, o simples fato de eu não odiar o meu inimigo já é o suficiente para quebrar essa ligação nefasta entre eu e a vítima ou eu e o meu algoz. Agora, tudo aquilo que a gente valoriza, as afinidades que a gente tem, e aí a gente vê que a morte não existe de verdade. Isso, a gente falar, puxa, minha mãe morreu, meu pai morreu, meu filho morreu, eu nunca mais vou ver. Não, a gente vai reencontrar esses amores quando a gente chegar no plano espiritual. Mas é importante que esses amores estejam no mesmo nível vibratório que a gente. Senão vai acontecer como aqui. Como a gente vê que André Luiz encontrou Cláudio, continuou, conseguiu ajudá-lo a sair do umbral, mas eles não conseguem estar junto. Ou como a gente viu com a mãe de André Luiz no nosso lar, em que a mãe dele era um espírito muito mais evoluído do que ele. Então ela conseguia descer para ajudar André Luiz no nosso lar, mas ele não conseguia subir para encontrá-lo, né? Bom, aí vem a lição aí final para mim que mexeu comigo nesse capítulo, que é o que a gente já sabe, ajuda-te e o céu te ajudará. E aí a gente vê o papel dos pais, da família na vida da gente, né? Primeira coisa, o caminho aí da redenção do Cláudio, a gente vai ver isso ainda mais no próximo capítulo, como é que vai ser esse processo de reajuste com a lei, reajuste com a irmã dele, em que ele foi, que ele desonrou, que ele foi desonesto, o comportamento que ele teve malvado com tantas pessoas, em que ele tirou dinheiro e abusou da posição que ele tinha. Esse processo de redenção vai demorar. Mas dito isso, a partir do momento que eu tenho a intenção, a vontade, o desejo sincero de mudar, é como se eu mudasse o meu canal, mudasse de rede Wi-Fi. Eu não me sintonizo mais com aquele grupo. Nesse caso, a gente vê essa saudade do lar, falando, puxa vida, a minha família, o que eu fiz? Nesse momento, ele se mostra receptivo, ele se mostra arrependido. Então, isso não tira dele a responsabilidade de ajuste com a lei, mas abre a porta para ele diminuir o sofrimento que ele está passando. Ele entendeu o que ele fez de errado. Né? E quantas vezes a gente continua perseverando no erro, falando, não, mas eu não sou assim, eu nasci assim, eu sou mesmo assim. E a gente está vendo que enquanto a gente perseverar no erro, dizendo, não, eu sou brava mesmo, não, eu sou impaciente, não, porque eu não levo o desaforo para casa, a gente vai continuar perseverando no erro. E isso vai trazer sofrimento para a gente. Aí, outro lado que eu achei interessante foi André Luiz, na descrição do avô, falando, então, eu tinha afinidade com esse meu neto era quem me trazia paz, que me trazia reconforto. E André Luiz também se recorda que ele era um homem duro, frio, com todo mundo. Ele, inclusive, descreve a forma catavérica do avô dele antes dele falecer, que provavelmente devia ser semelhante ao que ele viu do outro lado, claro, piorada depois de 40 anos de ficar pensando em coisa ruim. Mas André Luiz fica mexido. Por quê? Porque o avô fala, não, porque, puxa vida, se o meu neto pudesse vir me ajudar, porque ele era meu sonho, ele era minha vida, eu fiz essa fortuna imaginando que ele ia conseguir ajudar os outros como eu não ajudei. Ele ia ser um médico que ia fazer diferença na vida das pessoas. E aí André Luiz se sente o quê?
culpado. Ele fala assim, nossa, eu recebi toda essa oportunidade e eu não soube aproveitar esse talento. Porque a gente sabe que ele foi um médico muito bom, foi um médico importante, mas ele não foi um médico amoroso, né? Então, essa parte do serviço ao bem, pelo bem, isso não significa que ele não poderia ser famoso, nem ter dinheiro, nem ser importante. Não é isso. É a forma como a gente faz o nosso trabalho. Pode ser varrendo o chão, pode ser governando um país. A forma como a intenção, o amor que a gente coloca naquele trabalho vai fazer a qualidade desse trabalho perante o plano espiritual. Nesse momento, a gente vê que ele reconhece o neto. Então, existe um auxílio de visão, né? Por quê? Porque ele estava pronto, o Cláudio estava pronto para receber ajuda. Então, eles mostram para ele, olha, você está segurando, não é ouro, é lama. Ó o lugar que você está, você não está mais na terra. Olha só, eu sou o seu neto e eu vim te buscar. E a mente dele fica muito confusa, justamente por quê? Porque ele não tinha essa base de religião, de entendimento do que acontece do outro lado, né? Então, esse estudo que a gente fica pensando, poxa vida, né? Difícil, meia hora por semana, a gente tá junto, tem que ler o capítulo. Capítulo difícil, muitas vezes a gente não entende, tem que reler. A gente está poupando para nossa poupança depois que a gente passar para o outro lado. Esse conhecimento que a gente está tendo agora é uma forma de talento, é um tesouro do ponto de vista espiritual que a gente vai conseguir aplicar quando a gente chegar do outro lado, né? Nós não vamos poder dizer eu não sabia. A gente vai entender que a hora que a gente aparecer num lugar em que ninguém escuta a gente, ninguém vê a gente, que tem uma coisa errada, né? Apesar de eu estar sentindo tudo, como quando eu estava encarnado no corpo, né? Aqui na Terra. Essa confusão mental faz parte do quadro de desequilíbrio e de loucura. E que vem da onde? Qual é a base disso? A base é a ignorância. A base da maldade dos homens é a falta de conhecimento da lei. Então, a gente pensar nessa oportunidade de estudo com André Luiz como uma alavanca para o nosso progresso quando a gente chegar do outro lado. Nós, como espírito eterno. Não só nós agora, claro, aprendendo a pensar mais sobre aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, o que a gente pensa, mas sabendo que essa mudança de conduta, essa oportunidade de estudo, de reavaliação de nós mesmos vai ajudar no nosso futuro, né? Diminuir o sofrimento, porque é difícil, claro que todos nós aí, eu pelo menos, com certeza já passei aí por esses lugares horrorosos. Graças a Deus a gente não lembra. Imagina, a gente muitas vezes fica querendo lembrar o que a gente fez, o que a gente foi, onde a gente passou. Lembrar de uma situação dessa, de um pesadelo vivo desse, né? E ficar preso nesse pesadelo durante 40 anos. É assustador, né? Bom, então vamos aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo da melhor maneira possível, não só agora, mas para o nosso futuro. E para encerrar, o Cláudio falando, então quer dizer, eu estou morto para o mundo, eu estou louco, eu estou cego, isso vem do quê? Da ignorância. Ele estava morto, ele estava louco e ele estava cego, todas as coisas. É o bundle, né? E é difícil imaginar que a gente consegue, num comportamento de loucura e de cegueira, a gente consegue fazer as coisas direito. Segunda coisa que eu queria comentar é em relação à nossa herança, né? Como será que as pessoas vão lembrar de mim depois que eu vou embora? Porque essa lembrança, esse sentimento, essas memórias emocionais é que vão
de verdade contar do outro lado, né? Então, se eu acho que eu vou embora e as pessoas não vão sentir falta de mim, eu vou pensar, graças a Deus que foi, eita, né? Finalmente, então tá na hora de eu reparar. Eu lembrar que se eu errei no passado, todo dia eu posso recomeçar. Então, amanhã é um novo dia, eu posso trabalhar na minha conduta, me ajustar com a lei, me reajustar com as pessoas a quem eu magoei. E a terceira coisa é esse reconhecimento, né, da gente, que a gente tem que ter em relação à nossa responsabilidade, aos tesouros que a gente recebe na vida, como a Gisele falou. Esses tesouros que podem ser os amigos, a nossa família, os livros, a doutrina, seja lá o que for, a nossa inteligência, a nossa saúde. A gente tem que ser grato. Enquanto a gente não aprender a agradecer, a enxergar as coisas boas da nossa vida, nós nunca vamos conseguir ser felizes, né? O sentimento de gratidão está muito ligado ao amor a si próprio. Enquanto eu não aprender a me amar, eu não vou conseguir ser feliz e amar o próximo. Bom, era isso que eu tinha para comentar hoje. Já são 8 horas. Alguém quer fazer algum comentário do estudo? Eu vou tirar todo mundo do mute. Sem mute. Alguém quer comentar? Eu queria falar que esse capítulo, ele mexeu muito comigo, exatamente por mais uma vez, na verdade, assim, eu já sei, né, mas a gente tem provas do que a gente já sabe, que nada é por acaso, e a gente não tá naquele lugar por acaso, e a situação não tá acontecendo por acaso. Então, até então não tinha explicação para André Luiz estar lá, uma vez que ele não estava preparado para ir. Uhum. Até a hora que a explicação chegou do porquê ele está lá. Então, mais uma vez, é a providência divina colocando todas as peças no seu divino lugar, e eu acho isso uma coisa fantástica. Pois é. Ninguém sabia direito, né? Nem Calderaro, nem a Cipriana, nem o André, mas a gente sabe que acima deles existem mentores muito mais evoluídos que com certeza estavam aí trabalhando esse jogo de xadrez para poder ajudar. Eu fiquei muito mexida de uma forma paralela com o capítulo, com a experiência narrada no capítulo, porque eu senti intensamente que nós estávamos tendo uma espécie de amostra grátis do que é estar nessa situação lá no umbral. Se a gente não aprender, não se esforçar de verdade, e não souber aproveitar bem esses conceitos que a doutrina espírita tem colocado ao nosso alcance, nós vamos viver uma experiência semelhante, né? A essa de parecer cego, de parecer louco, de parecer perdido, de não entender que morremos. Então, o estudo da doutrina tem que ser levado mesmo muito a sério. É uma medicina preventiva. Uhum. E o mais assustador é saber que a gente entra num campo mental desse com data de entrada, mas sem data de saída. Então, não é nem uma prisão como aqui na Terra, que você fala, não, você vai ficar 25 anos na prisão. E para entrar, muito fácil. Baixou o padrão, com qualquer lembrança negativa, com qualquer insatisfação pela fase que está vivendo, vai para o fundo do poço. E a gente é que se coloca, e é a gente que se tira do fundo do poço. Né? Uhum. Mais algum comentário? Uma coisa que me veio na cabeça agora é, ele passou todas essas décadas lá, né?
E a gente imaginando, esse livro foi escrito em 1950, né? Deixa eu tô olhando aqui o ano. E ele era o avô do André Luiz. Então foi escrito em 1947. Ou publicado em 47. Então, quer dizer, se ele era o avô do André, significa que ele deve ter vindo aí 50 anos antes que o André, né? E ele passou quanto tempo no umbral? Então, olha só, ele deve ter passado no umbral um tempo semelhante do tempo que ele passou encarnado. Com a diferença, claro, que quando ele estava encarnado, ele tinha aí seu livre-arbítrio, ele tinha uma consciência, claro, distorcida, mas uma consciência do mundo material, e ele vai para o plano espiritual e fica nessa prisão por 40 anos. 40 anos, é o tempo de vida adulto do André Luiz, né? Pois é, é isso aí. Então é assustador, quando a gente pensa 40 anos, poxa vida, quanta coisa a gente não constrói com 40 anos, não é? Então, quanto tempo perdido. E a gente vai ver no próximo capítulo que não é porque ele acordou, não é porque ele pediu ajuda que ele já vai sair daí. Não, ainda vai demorar. Ele vai sair desse canto horroroso, mas vai para um canto menos pior, não vai para o canto bom, né? Mais algum comentário antes da gente encerrar? Então, Lúcia, você quer fazer a prece final para a gente, por favor? Então, vamos unir o nosso pensamento e o nosso coração, agradecendo com todas as forças da nossa alma essa oportunidade luminosa que tivemos de refletir acerca da matéria mental. E nesses momentos finais, é essa nossa rogativa aos benfeitores amigos que estão aqui, supervisionando o nosso encontro, cuidando de nós. Que eles possam nos trazer aquele passe espiritual direto, que eles façam uma projeção intensa de luz na nossa mente, despertando a nossa consciência para que nós saibamos viver a caridade. Que a caridade seja constante em nossa vida. Que nós nos vigiemos para não julgar. Que nós nos esforcemos, Senhor, para vivenciar a misericórdia, a tolerância. Que nós saibamos aceitar cada pessoa como ela é, entendendo que cada um é responsável por si mesmo. Nós temos que cuidar de nós, né? O nosso compromisso é com amor. Então, que esses nossos propósitos de estudo, de trabalho, de crescimento espiritual, seja abençoado por Deus e que nós possamos a cada dia mais aprender a amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus.